A sua mente é uma excelente roteirista de filme de terror. Você se faz perguntas como: e se eu perder esse emprego? E se ele me trair? E se eu provocar um acidente? Mas eu te digo uma coisa: apesar do corpo já estar aí reagindo a essa ansiedade, a essas ameaças, você já fica toda tensa. 90% de todos esses cenários que você imagina jamais vão acontecer. De fato, a gente fica prevendo ali um futuro desastroso. Afinal, o seu corpo reage como se já estivesse acontecendo. Eu sou a Caroline Mudinucci, psicóloga, especialista em TCC, inteligência emocional e humanização em saúde. Se você está chegando no meu canal agora, já se inscreva para receber mais conteúdos como esse, semanais e shorts diários. E não esquece de ativar o sininho de notificação também, que daí vai atualizando os conteúdos. A minha proposta no vídeo de hoje é explicar por que esse cenário de terror acontece na sua mente e como que a gente faz para driblar esses e se, que é como se já estivesse de fato acontecendo na sua vida. Vamos ao vídeo. Geralmente as pessoas chegam aqui no consultório me falando assim: nossa, mas parece que era uma coisinha tão pequena. Por exemplo, uma mensagem não respondida, um olhar diferente de uma outra pessoa, e a partir desse fato pequenininho já se criou todo um cenário catastrófico na sua cabeça, como se fosse a pior coisa do mundo. Então imagina que hoje o seu chefe te olhou de uma forma, sei lá, ele estava mais sério, ele não estava muito a fim de conversar, você imediatamente criou toda a história de que você será mandado embora. E isso vai criando um esgotamento emocional, né? A ansiedade, ela é muito importante na nossa vida, mas nesses momentos aí de criar cenários, de criar toda uma história, isso acaba nos esgotando emocionalmente. E muitas dessas coisas, de fato, não vão acontecer. Bom, a TCC, ela vai explicar, né, por que isso acontece. E a gente tem algo chamado catastrofização, que é uma distorção cognitiva que a gente vai fazendo quando pequenos fatos vão acontecendo e a gente interpreta. Porque a questão aí, né, dentro da TCC, não é bem o fato em si, mas a interpretação de acordo com a nossa história, com nossas experiências, que vai acontecendo. E a gente ainda carrega algo instintivo, ancestral. Então imagine que se ainda a gente vivesse ali, né, na selva, na floresta, e a gente precisasse fugir de perigos, de ameaças. Então, naquele contexto, isso funcionava muito bem, porque não daria para ficar pensando: será que tem algum perigo ali fora? Porque talvez a gente ficasse pensando ali naquele momento, né, não daria tempo de sair correndo. Então, de fato, a gente precisaria lutar, né, ou fugir mesmo. Então, não dava para ficar ali: será que, né? Agora, só que a gente carrega esse alarme que a gente tem dentro da gente, só que a gente interpreta, às vezes, pequenos sinais como uma coisa totalmente catastrófica. E a hora que você vê, já fica muito difícil de controlar e o negócio já se instalou, né? O cenário já tá ali bem catastrófico. E, né, te dou uma notícia também: você não está sozinho nisso, né? A maioria das pessoas consegue sentir esse tipo de desconforto em algum momento da vida, né? E daí a gente tem que ver como que essa ansiedade, ela está extrapolando o que seria, vamos dizer assim, normal, né? O que estaria ali, que ajuda a gente a viver, ou isso daí também está, de fato, né, te atrapalhando. É muito importante a gente dizer que o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele não sabe identificar ameaça real de ameaça imaginária. Então é por isso que, independente ali se é real ou imaginário, o nosso corpo começa a liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai dando toda aquela tensão. Você pode apertar os dentes, você pode ficar tenso aqui no pescoço, ter dor de cabeça,
estômago, né, fica embrulhado, dá gastrite, todos esses sintomas, porque o corpo está se preparando para de fato lutar com uma ameaça. Mas ele não diferencia se essa ameaça é real ou imaginária. Mas você imagina todo dia você ficar totalmente alerta, né? Porque a gente começa a desenvolver ali um estado de alerta que não desliga, que é todo momento, qualquer coisinha, né? Quebrou um copo ali, nossa, já vira um caos, porque eu estou em alerta. Porque assim, gente, você ter preocupação, você ter o nível de ansiedade, a gente sempre vai ter. Se a gente não tiver, é porque já não estamos mais aqui, né? Porque a gente já foi dessa para uma melhor, vamos dizer assim. Então, um nível de preocupação diária, né? Se você tem filhos, tem trabalho, a gente sempre vai ter, que é uma ansiedade para performar, para realizar nossas atividades ali no dia a dia. Isso sempre vai existir. Às vezes as pessoas chegam no consultório, eu quero acabar com esse sentimento, com as minhas emoções de ansiedade, medo, eu não quero ficar mais nervosa. Não, a gente não vai conseguir zerar esses sentimentos, né? E os pensamentos também, você nunca vai pensar assim, e se, né? Sim, você vai pensar essas coisas, mas a gente consegue contornar um pouco melhor isso daí e identificar, peraí, isso daí realmente é real ou eu estou já criando toda uma história na minha mente? A questão de você ficar em alerta o tempo todo é que você vai ficando cansada ou cansado. Então, às vezes você vai dormir à noite e você já acorda cansado, porque o estresse ele vai ficando no corpo, né? E eu vou dar algumas dicas mais pra frente aqui de como que a gente pode começar a se libertar aí dessa prisão até, né? Porque você tá sempre cansado, em estado de alerta não é saudável nem nesse momento e nem a longo prazo. Então, vamos falar de um exemplo real até para você entender, né? Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho ele muito bacana, até para explicar outras coisas ali na psicologia. Imagina assim, que você tem um namorado e você manda uma mensagem, 10 horas da manhã. Essa pessoa, ela demora 3 horas para te responder, tá? Aí, só que nesse meio tempo, você já ativou todas as suas crenças de desvalor, né? Então eu não valho nada, de rejeição, então essa pessoa não gosta mais de mim, ela vai me deixar. E quanto mais ansioso ou ansiosa você for, mais o cenário ele vai ficar totalmente catastrófico. E fica difícil eu pensar, peraí, essa pessoa pode estar ocupada com o trabalho, com outras coisas da vida que não necessariamente tem a ver com ela não me responder. Às vezes ela não pode me responder. Não quer dizer que ela está me deixando, não quer dizer que ela gosta menos. E daí, depois de 3 horas, essa pessoa fala pra você, olha, eu estava em uma reunião. Só que nisso você já criou todo o cenário. Às vezes você pode até brigar com a pessoa, nossa, mas você nunca me responde. E assim, por quê? Ninguém tá também, né, 24 horas por dia disponível para você, seja quem for. E é por isso que a gente também tem que focar nossa atenção em outras coisas. E tentar entender essa ansiedade pra gente até não atrapalhar essa relação, que às vezes tá legal, mas a pessoa de fato estava ocupada naquele momento e não pôde te responder. Muitas vezes a ansiedade vai te convencer de que ela está te protegendo, mas não necessariamente é sempre assim. Muitas vezes a ansiedade ela vai fazer você sofrer antes da hora. Ela vai fazer você ativar todo o seu corpo, o seu sistema nervoso, antes do momento que aconteceu de fato, ou não aconteceu muitas vezes aquilo que você estava esperando. Mas ela vai tentar te convencer. Afinal de contas, é para isso que ela serve. E daí ela não diferencia, né? Já tá acontecendo, não tá acontecendo, é no futuro. Ela te prepara para um futuro que muitas vezes nem existe, nem vai existir. Agora eu vou dar algumas técnicas que a gente usa na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, que pode começar a te ajudar hoje a lidar com essa ansiedade exagerada. Então, algumas coisas que a gente aplica na terapia é o seguinte, você primeiro se perguntar, isso que eu estou
esse fato que está me deixando ansiosa é algo que está acontecendo ou é algo que eu imagino que esteja acontecendo? Quer dizer, a gente vai jogar para a realidade. De fato está acontecendo na realidade, sei lá, vamos pensar em doença, sei lá, eu estou doente de fato, ou eu acho que eu estou doente porque, né, é tentar jogar para a realidade e muitas vezes a gente aqui vai precisar da ajuda do psicólogo, tá? Porque às vezes eu fico assim, na minha cabeça é real, mas não está acontecendo. Não, mas eu tenho uma doença e eu vou morrer por causa dessa doença, mas ela nem está acontecendo. Então às vezes a gente precisa desse jogo de cintura ali com o profissional. Então, você também pode se perguntar, se isso de fato acontecer na minha vida, eu tenho recursos para lidar com isso que está acontecendo? Eu também posso me perguntar, isso de fato é uma evidência concreta, né? A gente sempre de fato racionalizando para a nossa realidade de agora. Existe uma evidência concreta de que isso está acontecendo ou é algo que eu estou interpretando, né? Porque o fundamento da TCC ali é isso. Isso está acontecendo ou é uma interpretação que eu estou fazendo? Então, a gente trabalhar com essas evidências, com o trazer para a realidade e, se acontecer, será que eu consigo resolver? Porque às vezes a gente acha também que acontecendo alguma coisa na nossa vida, a gente não vai dar conta de resolver. E muitas vezes a gente vai até se surpreender lá na frente que eu fico aqui sofrendo no presente e lá no futuro eu super vou conseguir lidar com essa situação. Todas essas perguntas que eu falei agora, eu vou colocar aqui na descrição para você anotar mesmo, tá? Toda vez que a gente coloca algo no papel que está nos causando desconforto, que enfim, está causando sofrimento, você coloca no papel, você responde perguntas, isso já vai, por si só, ser terapêutico, já vai aliviar a sua ansiedade. Isso vai te ajudar pra caramba, né? São algumas técnicas aí da TCC que a gente usa com os pacientes e às vezes eles ficam até assim, nossa, nunca tinha pensado dessa forma, né? Não, você falando agora, de fato, acho que eu posso estar exagerando, posso estar sofrendo antes da hora, nem aconteceu, porque muito do sofrimento que a gente tem é coisas que nem aconteceram ainda. Entenda que a mente humana, ela é extremamente poderosa e fértil ali, né, para criar cenários. E toda vez que a gente começa a viver no e se acontecer isso, e se, a gente está deixando de viver nesse momento presente. E se você, mesmo com essas técnicas, você achar que não tá dando, lógico, né, a gente não vai resolver tudo num vídeo, mas assim, que você está precisando de mais ajuda porque essa ansiedade está atrapalhando demais a sua vida, então eu aconselho fortemente você buscar ajuda do psicólogo e do psiquiatra também para ter uma avaliação mais completa para o seu caso e para te ajudar de fato. Agora, coloca aqui nos comentários quantos e se você está vivendo nesse momento, se fez sentido esse vídeo para você, se você vai colocar em prática alguma técnica que eu passei aqui hoje. E não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Também, sobre esse tema, eu tenho um livro que chama Ansiedade para Leigos. E o link eu vou deixar disponível aqui também na descrição. Ele é gratuito, ele está aí disponível para você baixar. E também me siga nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Substack, sempre tem ali textos bem bacanas e aprofundados sobre esses temas, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!